Olá! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É alguma coisa muito falada nos dias de hoje, né? E muito falado com pouco conhecimento. É uma doença? Não pode ser tratado como uma doença. A pessoa é diferente. Ela tem que ser discriminada por isso? Não. Como é que é detectado isso, né? O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Bom, a pessoa portadora do déficit de atenção e hiperatividade, ela tem na realidade um excesso de pensamentos, né? Então ela tem um excesso de pensamento e excesso de atividade física, hiperatividade, velocidade motora, aquela criança que não para, ou aquela pessoa adulta já que a parte motora dela, física dela, está sempre em movimento. Ela tem que ter desatenção, né, os sintomas maiores, impulsividade, ela tem que ter hiperatividade física, que é aquela inquietação. Mas veja, a desatenção é uma questão questionável. Como é que é essa desatenção? Ela pode ter desatenção pelo cérebro ser seletivo. Então ela vai ter a desatenção por aquilo que não está interessando. Mas aí, como é que é isso, né? Ela vai ter atenção no que interessa e o que precisa, mas que não está interessante, ela não vai ter atenção. Ela vai ter uma desordem para atividades. Isso pode acontecer quando? Desde criança pode ser notado? Pode. Mas olha, eu vou dizer que muitas pessoas só descobrem na vida adulta. E aí você tem que ter truques para você se organizar. É uma questão medicamentosa? Não necessariamente. Não necessariamente. Hoje nós temos outros tipos de tratamento. Então vamos falar primeiro dos sintomas, né? A questão dos sintomas, ele vem acompanhado, então, primeiro de desinformação. As pessoas acham que as crianças têm TDAH, então elas não vão conseguir fazer as suas atividades. Não, elas vão conseguir. Da forma delas, do jeito delas. Às vezes elas têm uma desordem, uma desorganização no caderno. Elas são desorganizadas, né? Então elas têm o quê? Por exemplo, ela não consegue, às vezes, ficar muito tempo sentada, ela presta atenção, mas ela está ali, de corpo presente, prestando atenção. Daqui a pouco ela desliga. Parece que ela está no mundo da lua. Ela pode estar até na lua, mas ela está em outro lugar. Pensando em outro lugar, numa outra situação que vai lhe trazer prazer. Então, essa questão da hiperatividade é a busca do prazer sempre. Se isso aqui não está me dando prazer, ela foge, o cérebro dela foge para buscar alguma coisa prazerosa. É aí que entra, já na idade adolescente, o risco das drogas, de buscar prazer imediato, que é a questão do uso de drogas, aquele prazer imediato. Mas voltando à criança. Bom, na escola e em casa é onde você pode perceber. Aquela criança que pega aqui, daqui a pouco ela larga, vai para outro, ela não tem começo, meio e fim nas atividades dela. Então, é caso já de se tratar essa criança como uma criança especial? Não é, porque ela não é especial. Ela tem o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ela é diferente, mas ela pode ter uma vida normal se ela for tratada. Muitas pessoas não passaram por tratamento e elas conseguem, eu conheço pessoas que são médicas, que são professoras universitárias, que descobriram isso na vida adulta. E aí tem os seus truques para manter a sua rotina, porque senão se perde. É muita informação. E o cérebro vai buscar a informação que ele vai ser seletivo. Ele vai buscando o que é mais interessante. A impulsividade também é uma característica do TDAH. Do TDA, ele tem aquela questão ele não tem paciência, ele também não lida com frustração, ele não consegue lidar com frustração, ele foge disso. Então, a prática de atividade física é muito importante para os TDAs. Por quê? Porque vai ter uma rotina. E aí, como é que a família lida com isso? Vai perceber lá na vida escolar. Se não for percebido, em algum momento da vida, essa pessoa vai buscar formas de trabalhar a sua rotina. Aquela pessoa que, se não tiver um planejamento, tiver uma agenda, tiver post-it, ela se perde. Eu tenho um monte de segredinhos. Eu coloco post-it disso, daquilo outro. Eu tenho uma organização. Isso me leva a um planejamento
do dia. Outras pessoas precisam de agenda, outras pessoas não precisam de nada. São as diferenças individuais. Eu não posso ver o TDA como alguém anormal, como alguém especial. Não. Ele pode ter sucesso na vida acadêmica, na vida profissional? Sim, ele vai precisar de um tratamento, de um treinamento. Primeiro passo, ele descobrir que ele tem o TDA já é um grande passo aí. O primeiro passo é a descoberta. E saber, bom, eu tenho a informação de que eu tenho TDA. O que fazer? Bom, eu tenho que ir lá buscar um apoio técnico, né? Eu tenho que fazer esse trabalho de ordenar as minhas atividades, de fazer o passo a passo. Eu tenho que buscar medicação? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Você vai procurar o psiquiatra? Sim. E ele vai tentar entrar com uma medicação a mais leve possível, naquela condição do menos é mais. Às vezes uma medicação, uma dosagem bem pequena, seja o melhor caminho. E às vezes a medicação não vai precisar. Existem pessoas que não precisam de medicação, que têm o TDA e não precisam de medicação. O outro ponto para trabalhar é a questão da terapia cognitiva comportamental, que vai te fazer formar um hábito, mudar a sua forma de ver e de se ver. A vida que você tem e a forma como você é. Chama-se TCC, Terapia Comportamental, Cognitiva Comportamental. Ela vai mais direto ali no assunto. E a outra parte é a questão da neurofeedback, que são sessões, no mínimo sessões, em que você vai ter um treino, como se fosse um treino na academia. Treinar o seu cérebro. E esse treino só aparece resultado depois de 60 sessões. Você vai treinar o teu cérebro para aquela rotina, para que ele consiga realizar as atividades do dia a dia. Então, assim, o TDA é um transtorno para existir inclusão. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Inclusão, por quê? Ele já está incluído na sociedade. Nós temos diversas pessoas com TDA, TDAH, seja lá como se fala, tem várias formas de se chamar aí, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Necessariamente, eu sou hiperativo e não tenho o transtorno de déficit de atenção. Então, o déficit de atenção, ele foca, ele é hiperfocado às vezes e outras vezes ele é totalmente sem foco. Ele é impulsivo, e ali ele tem, muitas vezes, ele se distrai facilmente com qualquer coisa que passa ali. Passou alguma coisa ali, está prestando atenção aqui, passou ali, está distraído. É aí que é a deficiência da atenção. Então veja, atividades cotidianas, atividade doméstica, ele esquece de fazer. Recado ele esquece de dar. Então é aí que vai aquele truque do anotar. Anotar, ele vai tendo esse hábito desde pequeno para chegar na vida adulta com isso. Ontem eu guardei isso naquele lugar. Existem pessoas que colocam até a hora. Tal hora, falar com tal pessoa. Fulano disse isso. É a forma que ela tem de conviver com a doença, com o transtorno. E por que não ter a sua forma própria de conviver com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Cada um vai buscar do seu jeito. Então, chega uma hora na sociedade que nós temos que desmistificar que o TDA precisa ficar cheio de remédio, dopado de remédio, que ele não vai conseguir nada, que ele não vai dar nada, que ele é uma pessoa que vai ser sem futuro. Não, não vai ser. Ele vai ser o que ele quiser, do jeito dele, no tempo dele, da forma dele. É importante respeitar as diferenças, respeitar a forma que o outro pode. É óbvio, a família estar atenta para ver os sinais de TDA nos seus filhos, na criança já, para poder ir tratando, para que na idade adulta, na fase acadêmica, né, na vida acadêmica, na vida profissional, ela não tenha esses transtornos para se preocupar tanto, e ela vai conseguir lidar com isso, porque ela já foi treinada já desde pequena. Então é alguma coisa, tem cura, deixa de ser? Não, não tem, mas ela vai saber conviver com isso. Não é o fim do mundo, é uma coisa que existe desde 1850, então é uma coisa fácil de se conviver. Ok? Eu deixo aqui uma reflexão. Quantos TDAs você conhece na sua família, no seu meio? E como é que você lida com isso? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilhe e se inscreve no canal.